Bem, meus amados irmãos, cá estamos para dar início a esse projeto que de há muito vem sendo cultivado, tanto pelo coração como pela mente, a esperança de que nós possamos, de alguma forma, contribuir para o crescimento dos irmãos, seja em relação à perspectiva bíblica, seja em relação à perspectiva jurídica. Observe que o que nós temos para apresentar para os irmãos é algo assim extremamente diferente do que às vezes nós vemos no âmbito do direito, e especificamente no que diz respeito às vezes ao fato de se fazer referência a certos institutos jurídicos que são desconhecidos das pessoas. E por isso algumas pessoas se sentem, no direito de dizer que a linguagem jurídica se trata, na verdade, de um juridiquês. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitas das vezes que nós ouvimos essa expressão. Mas observe que, para todo o objetivo debaixo do sol, Deus nos estabeleceu uma forma de ver, de compreender, de entender verdadeiramente qual é o seu propósito para nossas vidas. Quando há 30 e poucos anos atrás, ingressei na magistratura em Minas Gerais, sempre tive a perspectiva de ter na minha mesa a palavra de Deus. Embora ainda não fosse efetivamente alguém que tivesse prestado ou admitido ou assumido a condição de protestante. Isso é fato inconteste e eu acompanho, faço questão de dizer isso a todas as pessoas, porque eu sou de origem católica. Meus pais católicos, meus avós, etc, etc. Então, em determinado ponto da minha vida, eu entendi que eu não poderia continuar católico em razão de muitas das questões que não me explicavam certas realidades. Então, com isso, com o passar dos anos, conheci minha esposa, nos casamos na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, e desde então venho me dedicando ao direito e, simultaneamente, ao aspecto religião. E, evidentemente que a nossa religião está pautada na palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Sempre tive a percepção de que todas as pessoas leem a Bíblia segundo a sua formação técnica, sob a orientação de que, pela palavra de Deus, nós encontramos aquilo de que necessitamos. E dentro dessa perspectiva que, então, eu comecei a ler a Bíblia buscando aquilo que diz respeito à minha atividade profissional. Estou no judiciário há 45 anos, comecei cedo, diga-se de passagem, e desde então tenho me aplicado à leitura e todo momento que encontro algo diferente, algo novo, que ainda não tivesse encontrado, é assinalado e vou ajuntando e colocando, inserindo uma palestra que eu comecei a proferir há alguns anos, intitulada de Direito e Religião segundo a Bíblia Sagrada. E é nesse contexto que nós estamos aqui para buscarmos essa possibilidade de repassar aos irmãos esse conteúdo que nós acumulamos ao longo desses anos todos. E observem, meus irmãos, o seguinte: durante toda a atividade que eu sempre exerci na magistratura, na advocacia nos últimos 4 anos, retomando, eu tenho apresentado oportunidades, eu tenho me apresentado em certas oportunidades por meio das quais eu tenho utilizado a palavra de Deus para exemplificar certas situações, como fiz, por exemplo, na última segunda-feira, com uma turma de pós-graduação aqui no Mackenzie. Tive a oportunidade de citar, por exemplo, o livro de Tiago, onde ele faz referência à questão de não se lançar a semente à terra antes das primeiras chuvas, e nem de colher o produto da sua lavoura antes das últimas chuvas, como forma de fazer uma analogia com o desenvolvimento do processo em juízo.
tudo tem a sua etapa, tudo tem o seu meio, tudo tem a sua formalidade, tudo tem a necessidade de ser efetivamente aplicado dentro de um contexto em que as formalidades são essencialmente importantes e necessárias ao desenvolvimento de um processo para que se possa, então, o juiz proferir a sua sentença, a sua decisão, e assim o próprio tribunal em grau de recurso. Então, nesse contexto é que nós nos apresentamos, como forma de dividir o que Deus nos permitiu efetivamente acumular em termos de conhecimento, e temos convicção absoluta de que o fato de ter hoje essa oportunidade é algo extremamente relevante para a minha vida. Eu gostaria de começar já dizendo para os irmãos que na Bíblia nós temos muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar na nossa pequenez diante do que Deus criou para nós. Observe que a Bíblia tem, inclusive, algo assim que é muito relevante, que nos chama muito a atenção, que é o fato de, lá no livro de Jó, capítulo 37, verso 12, dizer sobre a redondeza da terra. Porque a redondeza da terra era contestada, e foi contestada pela Igreja Católica. Observe que quando se fez uma certa advertência a Galileu Galilei, porque ele teria dito que a Terra era redonda, se ele não reconsiderasse, como efetivamente ele teve que reconsiderar, senão ele seria queimado na fogueira. Então, quando nós falamos disso, nós temos lições de geografia, nós temos lições que se estabelecem a partir do momento em que Deus fez a criação do homem, da mulher. E quando ele coloca isso como uma revelação geral diante da humanidade, a humanidade fecha os olhos, porque não lhe interessa efetivamente conhecer aquilo que Deus faz pela humanidade. A terceira criação de Deus foi a família. E olha por onde nós andamos hoje com a família. Destroçaram a criação de Deus. Nós vemos aí ainda a queda do homem diante do pacto de obras, a desobediência, a questão da serpente. Nós vemos a expulsão do Éden e a instituição do trabalho para a sobrevivência. Tudo isso nos conduz obrigatoriamente ao conhecimento do direito na Bíblia. E quando se fala em conhecimento da Bíblia, nós temos que observar que no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versos 4 a 11, Deus nos traz a mostra do que seja a eterna mesmice. E essa mesmice, ela está pautada no que o rei Salomão expressou, que não há proveito algum para o homem com que se afadiga debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol, ela é apresentada ou encontrada por 29 vezes no livro de Eclesiastes, ou o livro do pregador. E aí ele começa com as leis da natureza, a primeira lei, a segunda, e assim vai até alcançar o último momento em que ele, então, faz uma exposição no sentido de que, em conclusão, já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, observe, meus irmãos, que quando Deus nos criou, ou criou o primeiro homem, a primeira mulher, ele estabeleceu um pacto de obras. E o que ele requer, o que ele requereu das pessoas, dessas duas pessoas, Adão e Eva, naquela ocasião? Requereu simplesmente obediência. E para isso, evidentemente, essa obediência está pautada no contexto por meio do qual nós devemos compreender exatamente o que Deus tem reservado para nós. E ao compreender o que ele tem reservado para nós, pela iluminação do seu Santo Espírito, nós temos que olhar com o foco voltado para aquilo que nos diz respeito e, sobretudo, para aquilo que nós efetivamente necessitamos para o nosso dia a dia. Questões que são singelas, muitas das vezes, e que se encontram previstas na palavra de Deus. Por exemplo, a obrigação dos filhos em relação ao sustento dos pais. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Foi a primeira promessa de Deus para que, então, o homem pudesse
se cuidar e cuidar, honrar o pai e a mãe. Como forma de quê? Como forma de preservar a sua própria permanência na Terra, a sua própria condição para continuar vivendo nesse contexto em que nós nos encontramos. O livro de Números, por exemplo, no capítulo 27, versos de 1 a 11, ele trata da questão relativa aos direitos hereditários, quando se aborda a questão relativa às filhas de Zelofeade. Zelofeade morreu, não estava entre aqueles que se insurgiram lá na questão relativamente ao bezerro de ouro, etc. E, de fato, o que aconteceu? Pelo fato de Zelofeade não ter deixado filhos varões, as filhas dele foram ter com Moisés e reclamaram a Moisés que levasse a Deus essa sua pretensão de serem aquinhoadas na terra prometida, independentemente de seu pai, Zelofeade, não ter deixado filhos varões. E isso foi apresentado a Deus, e efetivamente, esse chamado direito de representação que nós temos no meio das sucessões, na área jurídica das sucessões, foi acolhida por Deus, que estabeleceu efetivamente o direito das filhas herdarem em substituição àquele falecido, que morreu antes, obviamente, de se abrir essa questão da herança. No capítulo 9, versos 16 e 17 da carta aos Hebreus, nós encontramos ali o testamento. É a melhor definição de testamento que eu já vi em toda a minha vida. E olha que já trabalhei nisso por muitos anos, e ainda trabalho com essa questão nos dias atuais. No direito penal, nós encontramos homicídio doloso e homicídio culposo. Me lembro muito bem o dia que o reverendo Edson, lá da primeira igreja de Belo Horizonte, levou esse tema para a escola dominical da classe das crianças, e o Léo chegou em casa assim, feliz da vida. Pai, entendi o que é homicídio doloso, o que é homicídio culposo, o que é homicídio simples. E aí, então, já começou, né, evidentemente, a manifestar o seu interesse pelo direito. Quando nós falamos a respeito de adultério, nós vemos lá em Mateus 5, 27, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já terá adulterado com ela. E, infelizmente, entre nós, o adultério ele foi revogado como crime, que era no artigo 240 do Código Penal, de 1940, ele foi revogado pela Lei 11.106 de 2005. Então, quando nós temos essas questões, por exemplo, no não furtarás, no 8º mandamento, é o artigo 155 do Código Penal. Quando nós encontramos o falso testemunho, que é o 9º mandamento, nós encontramos exatamente o quê? No artigo 342 do Código Penal. Quantas vezes eu adverti testemunhas que deveriam prestar seu depoimento, cientes de que o falso testemunho é crime punido com pena severa, conforme dispõe o artigo 342 do Código Penal. O dano moral, sua compensação, o dano moral veio para o Brasil, ou foi inserido no direito brasileiro, pelo artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição de 1988. E a Bíblia já mostrava e mostra que o dano moral e a sua compensação, a forma de recompensar a pessoa pelo prejuízo, pelo sofrimento, pela angústia, pela aflição que sofreu, já estabeleceu o valor, inclusive a forma de apurar esse valor para compensar esse sofrimento. Por que compensar e não indenizar? Porque a indenização se trata de dano material. Com acidente de carro, por exemplo, houve a colisão, quanto custa a recuperação desse carro? Aí nós estamos falando de indenização. Mas em termos de dano moral, nós vamos falar em termos de compensação, porque não há dor que possa ser avaliada, estimada em reais, para efeito de compensar ou de indenizar o sofrimento das pessoas. Quando nós falamos nessa compensação por dano moral, nós temos que pensar que, na verdade, antes de chegarmos a esse ponto, nós vamos ver quantas questões são apresentadas em juízo ao amparo, na pretensão de se ter amparado o dano moral, esse pedido de compensação. Nós encontramos também na nossa Constituição a questão relativa ao asilo.
Não estou falando de asilo para pessoas idosas, estou falando de asilo em termos de fuga de um país para outro por questões políticas, por questões de perseguição religiosa. No artigo 4º, inciso 10 da nossa Constituição de 88, lá está previsto esse instituto. Nós vimos aí algum tempo atrás o Cesare Battisti, que foi acolhido no Brasil sob esse fundamento de asilo e que posteriormente foi revogado, ele foi extraditado para a Itália, onde ele está cumprindo os crimes, as penas pelos crimes que ele cometeu, e foragiu-se de lá até que foi preso aqui, posteriormente foi extraditado, onde ele está cumprindo suas penas, lá na Itália. Nós falamos aí também de rufianismo, que é a exploração da prostituição alheia. É crime, está no artigo 230 do Código Penal. Nós falamos aí também, encontramos a questão relativa ao divórcio. O divórcio veio para o Brasil numa investida do senador Nelson Carneiro e seu companheiro de luta na década de 1970. A Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977, através da emenda constitucional número 66, de 13 de julho de 2010. Então, nós temos aí uma série imensa de institutos que orientam, que dirigem, que nos apresentam o direito na palavra de Deus. Quando nós falamos de penhor, de garantia, de alguém que toma um empréstimo e entrega um bem em garantia, nós já vemos isso lá no artigo 1225, inciso 8 do Código Civil. Mas também vemos isso em Deuteronômio, capítulo 24, versos de 6 a 10. Está lá. A autotutela, que é um crime previsto no artigo 344 do Código Penal, na verdade, a autotutela é o instituto por meio do qual a pessoa pratica a vingança por si própria, independentemente daquilo que a lei pode estabelecer. Então, observe que nós temos um volume imenso de informações que podem, evidentemente, nos fazer compreender o mundo em que vivemos, as leis que nós temos. Quando nós falamos em fonte das penas físicas por dívidas, nós temos que nos lembrar na segunda carta de Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7, na questão da multiplicação do azeite da mulher que foi a Eliseu clamar, porque ela não tinha o que comer, não tinha o que pagar as dívidas deixadas pelo marido recentemente falecido, e ela corria o risco de ter os filhos escravizados e a si mesma por falta dessa condição de pagar as dívidas que ele deixou. Então Eliseu determina a ela que vá aos vizinhos, pegue vasilhas vazias, não poucas, e então faça derramar o único bem que ela possuía, que era um vidro de azeite, sobre essas vasilhas. Então, essas vasilhas foram utilizadas e quando a última vasilha estava cheia, então ela pede ao filho, traga mais uma vasilha. E ele diz, não, todas as vasilhas estão cheias, com isso o azeite parou. Ela volta ao profeta e o profeta diz a ela o seguinte, observe bem, vá e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Porque se ela, porventura, não tivesse essa possibilidade, ela e os filhos seriam escravizados por toda a vida, até morrerem. Quando nós falamos em direito das obrigações, nós temos também a questão relativa ao direito ao dano material, como mencionei há pouco, a questão de um acidente de trânsito, por exemplo. Nós temos, já falei também sobre os danos morais, nós temos a questão relativa à guarda da coisa, onde, porventura, alguém pode se apropriar de um bem e dizer que esse bem não lhe foi entregue. Nós podemos dizer sobre o incêndio culposo, a indenização que isso exige. Essa questão do depósito, ou do depositário infiel, é uma situação que hoje já não é punida mais com prisão. Não se trata bem de uma punição, mas uma forma de convencer o depositário a restituir o bem que ele recebeu em depósito. A fiança, o aval, locação, bancos, tudo isso são garantias que hoje nós vemos acontecer rotineiramente
Muitas das vezes o avalista ele perde a própria casa para garantir o pagamento da dívida alheia. Nós vemos a questão do esbulho possessório, que é a invasão de terras. Quantas vezes nós vimos isso escandalosamente pelo país e de forma criminosa no nosso país? Infelizmente, nós ainda temos esse tipo de questão entre nós. Quando nós entramos, portanto, no direito processual na Bíblia, nós encontramos lá nos juizados especiais, quando nós vemos a questão de que Moisés vai até o seu povo, lá em Êxodo 18, 13, e ele ali passa o dia, desde cedo até a noite, julgando as pessoas, e seu sogro, Jetro, então apresenta para ele uma alternativa para que pudesse, obviamente, amenizar a sua situação, a sua dificuldade, para efeito de buscar julgar a todos os pleitos que lhes eram apresentados. Então, nós vemos lá no capítulo 18, verso 20, escrito o seguinte: ensina-lhes os estatutos e as leis. Há o primeiro passo aqui para a criação das faculdades de direito, dos cursos de direito, para a formação de profissionais vinculados a essa área do conhecimento. O devido processo legal, que é exatamente o direito de defesa, nós vemos aí acontecer Paulo e Silas serem açoitados e presos em praça pública pelos pretores, que eram juízes de então. E no dia seguinte, claro, nós sabemos que Deus tinha um propósito antes disso. Nós sabemos que Deus tinha um propósito para a prisão de Paulo e Silas, que era exatamente a conversão do carcereiro e de sua família. Mas no dia seguinte, os pretores foram mandaram um oficial de justiça até o presídio para colocar Paulo e Silas em liberdade. E Paulo, que era um jurista, profundo conhecedor da lei romana, ele simplesmente disse: não, nós somos cidadãos romanos, não poderíamos ter sido presos, não poderíamos ter sido espancados, não poderíamos estar aqui. Eles que venham e nos peçam perdão ou suas desculpas para que, em seguida, nós possamos ser colocados em liberdade. Mas Paulo, na verdade, ele estava dizendo o quê? Exatamente. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Ele enfrentou os pretores. E os pretores foram até o presídio e pediu desculpas a eles e os colocaram em liberdade. Então, isso é o que se chama hoje de devido processo penal. Não se acusa alguém sem lhe dar o direito de defesa. No processo civil, é a mesma coisa. No processo trabalhista, no processo eleitoral, na vara da infância e juventude, todos, em qualquer aspecto, tem que haver, sim, o direito de defesa. E, evidentemente, só para nós fecharmos esse ponto, que hoje nós estamos cuidando de uma apresentação geral daquilo que nós vamos trabalhar com mais detalhes, a punição pela prática dos crimes de homicídio. Havia um costume dos filisteus em relação a esse crime de homicídio, que era um negócio, assim, assustador. Eles colocavam o corpo da vítima amarrado ao corpo do seu assassino, muitas das vezes, boca a boca. E à medida que o corpo ia se decompondo, aquele processo de decomposição alcançava a pessoa do assassino. E em pouco tempo, o assassino também estava morto. Então, observe que são questões, assim, extraordinariamente interessantes. E lá em Romanos 7, 27, nós encontramos a afirmativa de Paulo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É exatamente isso que acabo de dizer para os irmãos. Então, quando nós temos esse apanhado geral e superficial daquilo que nós temos na Bíblia, nós devemos olhar e aplicar isso à nossa realidade. O direito é um campo vastíssimo de conhecimento. O maior conhecimento que nós podemos assimilar, acumular e guardar e distribuir, mostrar isso para as pessoas, está realmente na possibilidade de valermos da palavra de Deus para que esse conhecimento, para que esse ensinamento, para que isto tudo possa ser aplicado como forma de esclarecer as pessoas a respeito de situações que elas sequer tenham a possibilidade de imaginar, porque não tiveram a oportunidade de ler sobre essa perspectiva jurídica. É muito interessante. Existe até o Tribunal de Deus, o grande dia que haverá de vir.
E quem for julgado por esse tribunal já estará condenado. Os que estão salvos não serão julgados, porque esses já serão acolhidos por Cristo. Então, observem, meus irmãos, que nós estamos diante, na verdade, depois da criação, a receber, da parte de Deus, um manual para conduzir nossas vidas. Quando nós compramos um carro, compramos um computador, compramos uma geladeira, um fogão, a primeira coisa que nós vamos buscar conhecer é o manual. É como isso, esses bens serão objeto de uso de nossa parte. E como nós vamos nos portar diante de Deus, se não atentarmos para o manual que Ele nos deu após a nossa criação? Como é que isso vai ser? Como é que nós vamos conviver nessa realidade? Como é que nós vamos estar diante de Deus e ignorando a sua palavra? Como é que nós vamos agir e reagir nesse contexto, se nós não tivermos efetivamente o profundo conhecimento que Deus requer de nós e pela iluminação do seu Santo Espírito? Tiago nos fala, precisa de sabedoria? Peça a Deus que Ele a dá voluntariamente. É essa súplica que nós devemos fazer a Deus. É essa súplica que nós necessitamos com dedicação, com esmero, com empenho, com seriedade, com o que há de mais íntimo no nosso ser, que é a crença em nosso coração quanto à palavra de Deus em nossas vidas. Peço a Deus que nos ilumine nessa jornada. Peço a Deus que possamos estar a seu serviço. Peço a Deus que nós possamos, a todo tempo e lugar, ter a oportunidade de dizer a respeito dele para as pessoas com as quais nós convivemos e que sabemos que não são servas do Senhor. É muito relevante nós termos essa percepção de realidade. E quando nos é pedido orar na igreja, nós fazemos essa afirmativa. Que Deus nos dê intrepidez, coragem, determinação e vontade de propagar a sua palavra. Que isto seja feito por cada um de nós, para a honra e glória do Senhor, em todo tempo e lugar. Deus nos abençoe ricamente nessa jornada. Essa é a minha oração final a Ele, neste dia. Deus abençoe e muito obrigado a todos.